Olá! Nesta aula 11, vamos falar sobre os conceitos básicos de algoritmos. Na aula passada, falamos sobre os algoritmos computacionais e os três tipos mais comuns: descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Nessa aula, vamos falar sobre programação estruturada, estrutura sequencial, operadores aritméticos, linearização de instruções, linhas de comentários e comandos de entrada e saída. Então, a gente já está começando a ver alguns comandos, algumas formas de estruturar algoritmos, certo? Hoje aqui a gente já vai começar a fazer os nossos primeiros algoritmos na prática. Programação estruturada. A gente já vem falando sobre programação estruturada, nada mais é do que você estruturar uma sequência lógica de passo a passo, de forma sistemática e padronizada. A gente vai utilizar o padrão de algoritmo de pseudocódigo, então ele tem um padrão, ela tem uma forma padronizada, que é justamente aquela questão de iniciar com a palavra algoritmo, entre aspas, colocar o nome do algoritmo, tem uma área de declarar suas variáveis e os tipos, iniciar o algoritmo com a palavra início, realizar todo o processamento, ou seja, descrever passo a passo, toda a sequência lógica para resolver o problema e finalizar o algoritmo com a palavra-chave fim algoritmo. Certo? E uma estrutura sequencial nada mais é do que você ordenar os comandos numa sequência lógica, onde eu tenho o primeiro comando, o segundo comando e assim sucessivamente de forma lógica. Isto é a chamada estrutura sequencial. Eu coloquei um exemplo aqui de estrutura sequencial da forma como a gente vai escrever os algoritmos, certo? Isso aí está escrito numa sequência. Os operadores aritméticos. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e resto de divisão inteira. Esses são os mais utilizados, né? Então, em português estruturado, a adição ela é representada pelo mais do teclado, a subtração é o tracinho, a multiplicação não é o X, é o asterisco, a divisão é a barra, certo? Então, eu vou ter um número, barra, outro número. Então, isso aí é divisão. Exponenciação, quando eu quero elevar um número a outro, né, eu vou colocar a chapeuzinho lá, né, da letra, né, esqueci o nome agora. Então, é a exponenciação, né, um exemplo aqui, aí o símbolo de exponenciação, 2, né, que é aquele chapeuzinho. E a divisão, o resto da divisão inteira, é pelo operador mod, né, a palavra mod mesmo, MOD, ou a porcentagem, certo? Esse aqui é o resto da divisão. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, 25 mod 2. O que ele vai fazer? Ele vai dividir e vai pegar, na verdade, vai pegar só o resto da divisão, certo? Então, você coloca lá no algoritmo, 25 mod 2, o resultado já vai mostrar 1. Ele não vai mostrar o resultado da divisão, ele vai mostrar o resto desta divisão, certo? 25 dividido por 2, 12, então resta 1, então ele só vai mostrar 1, tá? Porque você está pedindo aqui o resto da divisão, certo? Então os operadores básicos são esses, e é o que a gente mais vai usar. Coloquei um exemplo aqui de uma conta, né? Uma operação para ser resolvida. Como é que o computador e o algoritmo resolvem? Da mesma forma que a gente resolve lá na matemática. Primeiro, os parênteses mais internos e depois vai resolvendo os mais externos. Então, veja, neste cálculo aqui, o parêntese mais interno é esse aqui, 8 menos 4. É o primeiro a ser resolvido, né? 8 menos 4, 5. 8 menos 4, 4. E a próxima operação aqui, no caso, é 5 vezes 4. É o que está mais interno, né, no parêntese. Neste caso, aqui a operação é 5 vezes 4 menos 5. O que ele vai resolver primeiro? Primeiro, a multiplicação, certo? Porque
é definição da matemática, né? Primeiro se resolve as multiplicações, as divisões, depois soma e subtração, né? Então, segue toda a regra da matemática. Então, 5 vezes 4, 20, né? Então, fica assim a operação. E agora, qual é o próximo? Fazer essa subtração. 20 menos 5, 15, né? E depois, né? Depois, o que eu faço? Qual é a prioridade aqui? Eu tenho resto de divisão, multiplicação e divisão. A prioridade aqui é o resto da divisão, certo? Então, na verdade, eu acho que todos têm as prioridades, então começa no início. Então, o resto da divisão de 27 por 4 tem resto 3. Certo? Então, divide 27 por 4, dá 6 com resto 3. Então, o resultado aqui é 3. Depois, 3 vezes 15 dividido por 5. Então, resolve 3 vezes 15, 45. E depois a divisão, 45 dividido por 15, 3. Então, o resultado, né, deste cálculo aqui é 3 no final, né? Da mesma forma, o computador vai resolver da mesma forma das regras da matemática que a gente já conhece. Então, é só seguir todas as regras da matemática. Linearização de expressões. Nos nossos algoritmos, a gente vai ter que escrever as expressões aritméticas de forma linearizada. Então, por exemplo, aqui eu coloquei essa expressão que é utilizada na matemática através de parênteses, colchetes, chaves, mas em algoritmos tudo vai ser parênteses, não tem colchetes nem chaves. Então, tudo vai ser com os parênteses. Então, a gente vai trocar colchetes e chaves pelos parênteses, né? E colocar as expressões aritméticas da forma que é conhecida. Então, nesse caso aqui, 2 dividido por 3, né? Está entre parênteses, né? A gente vai colocar aqui entre parênteses. Depois, 5 menos 3, né? Coloca aqui um parêntese maior para fazer esse cálculo primeiro. Depois vai somar 1 e, por último, todo o resultado multiplica por 5, que é o que está dizendo aqui nessa equação, né? O multiplicado por 5 aqui vem no final. Certo? Então, linearizar significa você pegar toda a expressão da forma que ela está matemática e reescrever da forma que o algoritmo recebe, que o computador recebe. Outro comando bem comum utilizado em programação e que também a gente vai utilizar aqui em algoritmos são as linhas de comentários. As linhas de comentários, elas são boas para a gente comentar o algoritmo que a gente for resolver. Então, fica mais fácil, por exemplo, quando vocês forem fazer algum trabalho para mim entender o algoritmo de vocês, se vocês comentar. Então, vocês vão escrever uma linha de comando e vai comentar, por exemplo, este comando soma os valores de entrada, certo? Então, é uma forma de você comentar, de você explicar para outra pessoa que for ver o teu algoritmo, para que fique mais fácil dela entender. Todas as linhas de comentário, elas vêm com barra. Então, toda vez que você quer comentar dentro do teu código, você vai colocar barra. Você coloca 2 barras lá no Visual G, que é o software que a gente vai utilizar, ele já vai ficar de outra cor, vai ficar verde, certo? E tudo que você escrever na frente da barra é comentário, não vai ser levado em consideração na hora que o software for compilar e verificar se o teu algoritmo está correto, certo? Comandos de entrada. Esse aqui também é um comando muito usado. Ele é um comando específico para entrada de dados. Então, é utilizado para receber dados digitados pelo usuário. Então, você quer informar dados para o computador, você vai utilizar o comando de entrada leia. Então, leia entre parênteses a variável, qualquer variável específica. Ou seja, o valor digitado pelo usuário será armazenado na variável x. Então, no exemplo aqui, leia entre parênteses x, quando aparecer esse comando, o computador vai parar e esperar que o usuário digite algo. Quando o usuário digitar e teclar Enter, o que o usuário digitou vai ser assumido pela variável x. A variável x vai agora assumir o valor que o usuário digitou, né? E aí sim o algoritmo vai seguir e vai processar a sequência de passos, né? O algoritmo, ok? Então, comando de entrada, leia.
entrada de dados, leia, aí tem um espaçozinho, entre parênteses, a variável que vai receber o valor de entrada. Comando de saída é muito parecido, tá? Com o comando leia. O comando de saída ele serve para mostrar dados na tela. Então, toda vez que você quiser que o computador mostre os dados, mostre algum dado, alguma frase, algo para o usuário, o comando utilizado é o escreva. Então, a linha de comando é escreva, tem um espaço, entre parênteses e entre aspas, você escreve o que quiser. Tudo que você escrever vai ser mostrado na tela do usuário. Né? No caso aqui, este comando, ele mostra a mensagem. O valor de x é, dois pontos. Veja que ele mostra tudo que está entre aspas. Certo? Nesse outro exemplo aqui, escreva, entre parênteses e entre aspas, o conteúdo de y igual. Veja, mostra a mensagem. O conteúdo de y igual, vai mostrar isso, né? E em seguida, o valor armazenado na variável y. Então, nesse caso aqui, ó, tem uma vírgula e a variável y. Isso quer dizer o quê? Que ele vai mostrar essa frase e em seguida vai mostrar o valor que a variável y está assumindo neste momento, no momento de mostrar essa linha de comando lá para o usuário, certo? Então, veja que o comando escreva, ele pode ser só para mostrar uma frase qualquer, ou você pode mesclar alguma frase com algum valor de alguma variável. Isso que vai ser muito usado para a gente, praticamente todos os algoritmos têm o comando de saída porque você quer mostrar ao usuário o resultado do teu algoritmo. Bom, gente, a gente vai utilizar o Visual G. Essa aqui é a tela principal do Visual G. Para quem ainda não baixou, eu peço que vocês acessem a internet, né? Digita lá no Google Visual G. Procurem pela versão 3.0.6.5. Vai ser essa versão que a gente vai utilizar. A versão mais antiga tem alguns probleminhas. Essa versão aqui ela é muito boa, certo? A gente não vai ter problema com ela. Baixa, Visual G é gratuito, certo? Então, pode baixar, é livre. Essa aqui é a tela principal, então quando você dá um duplo clique para abrir, ele vai abrir deste jeito, não fui eu que escrevi, nada que está aqui, certo? Isso aqui ele já vem desta forma, então ele já bota a estrutura do algoritmo pronta para você, então é uma facilidade nossa, assim, se você está pensando, vou ter que decorar o algoritmo, vá a início, fim, nem precisa, mas vocês vão fazer tanto isso que isso aí não vai ser nenhum problema. Mas o algoritmo já mostra. Veja que ele mostra muitas linhas de comentário e vocês podem apagar essas linhas ou deixar aí, não tem problema se deixar. Essa é uma sugestão aqui que você pode fazer uma descrição do teu algoritmo, o que o teu algoritmo faz, colocar o seu nome e aqui ele coloca a data atual que você... a data de hoje. Certo? Então, quando eu dei o print dessa tela aqui foi 26 de maio de 2020, certo? Ele coloca a data do dia. E aqui, declaração das variáveis, início, e aqui você vai colocar aí todos os comandos, os procedimentos, passo a passo de resolver o algoritmo, certo? Então, olha, lá em cima tem a barra de menu, certo? Então, tem um menuzinho aqui. Tem a barra de ferramentas com os principais atalhos, né, os mais utilizados. Então, tem novo, abrir, salvar. Esse quarto botãozinho aqui é o botão de executar, então é aqui que depois que o algoritmo está pronto, vocês vão clicar em executar e esperar a execução, certo? Aqui tem outros botões comuns, recortar, copiar, colar, parar a execução, então procurar, voltar aí, impressora. Então, ele é um software muito simples, certo? Não precisa nenhum manual de instruções para mexer, ele é super simples. Essa área é maior que a área de editor de edição, né? Então é aqui que a gente vai escrever o nosso algoritmo. Veja que ele é bem legal porque ele mostra coloridos, né? Então as palavras reservadas ele já mostra em azul, né? Os comentários em verde. Tá? Essa outra área menor aqui é o quadro de variáveis. É interessante porque toda variável que você declarar aqui,
e quando você executa pela primeira vez, ele vai mostrar aqui o nome das variáveis, quais são os tipos de variáveis e o valor que ela está assumindo naquele momento. Então, é bem legal aqui que você consegue visualizar em tempo real o valor das variáveis. E essa última área, essa pequenininha aqui no canto, é o simulador de saída, onde ela mostra o resultado depois da execução do algoritmo. Certo? Então, bem simples, tá? O Visual G, Stalin, para a gente usar. E aqui eu já coloco um primeiro programa, né? Sempre o primeiro programa para quem programa ou quem está estudando programação fazer um Hello World, que é o programa mais simples que existe no mundo. Né? Ele só tem uma linha de comando, que a gente não conta essas outras, porque faz parte da estrutura, então só tem uma linha de comando. Então, tem uma linha de comando aqui, escreva, é um comando de saída de dados. Então, quando você executar esse algoritmo, ele vai mostrar na tela a palavra Hello World, né? Tá? Entre parênteses e entre aspas. Né? Eu até coloquei um comentário aqui chamado saída de tela. Ok? Então, essa aula é isso. Aqui estão as bibliografias para estudar. E a gente se vê na próxima aula.